a rede aqui rapidinho. Ah, não, agora deu certo. Melhor não mexer em nada. Então, oficialmente, né? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento, em especial o aceite, né, do professor Mamadou em vir aqui compartilhar um conhecimento dele, que ele discutiu na tese, e agora, né, vem desenvolvendo mais pesquisas. Eu acho, pelo que ele me contou, ainda umas ideias, né, que estão surgindo também em dar prosseguimento, né? E eu acho que é muito gratificante, né, poder contar com a parceria, né, sua, e tenho certeza que vai contribuir muito com a turma e com essa discussão que a gente vem assim, tendo ao longo do semestre, né. Obrigada. Então, eu vou só fazer brevemente, assim, uma introdução do seu currículo, né? O Mamadou, ele é diretor adjunto do CCSA, da Universidade Estadual da Paraíba. Ele é doutor pela FEA-USP, né, em Controladoria e Contabilidade. Realizou o doutorado sanduíche na França. Vou deixar ele pronunciar o nome da universidade para a gente. Mas é na universidade em Lyon, né? Fez mestrado em contabilidade também, né? No programa multi-institucional e interregional da UNB, e fez graduação em ciências contábeis pela Universidade Católica do Pernambuco. Então, eu agradeço novamente, né, pelo aceite do convite. Fica bem à vontade para né, usar as palavras, e tem a Janaína ali no site dizendo que você foi o orientador de TCC dela, ela está acompanhando. Então, eu agradeço, né, todos os alunos da disciplina e as pessoas, né, de fora que se engajaram nesse projeto e estão participando aqui com a gente. Obrigada a todos. Boa noite a todos, né? Antes de dar início à minha fala, eu gostaria também de manifestar, professora Elise, a minha gratidão pelo convite, né? A professora Elise, como também seu próprio irmão, o professor Cláudio, né? Eu tive a felicidade de conhecê-los durante, né, o doutoramento lá em São Paulo. E sempre a gente está sempre conversando, né, sobre produção científica, ideia de pesquisa, né, tendências, etc. Né? Então, professora, eu fico muito grato, né, e é um grande prazer poder vir aqui, né, tentar expor, né, discutir um tema que eu abordei durante o doutorado, né, na minha tese, através da pesquisa, e também através de disciplinas, né? Então, é um tema que trata do comportamento econômico, né, do indivíduo, só que mesclado com conhecimento da psicologia, né, e da economia, e conhecimento também da contabilidade, né? Então, nós hoje, por exemplo, sabemos que a contabilidade, ela tem como base, né, tradicional, para entender o comportamento do indivíduo, a própria teoria econômica, né? A própria teoria da agência, né? Mas, ao longo dos tempos, esse entendimento de que apenas números econômicos, né, contábeis, financeiros, movem o indivíduo, foi sendo, né, substituído por outros modelos, né? Então, nós acabamos, né, importando algumas teorias de outras áreas, né, para conhecer melhor o indivíduo em termos do seu comportamento econômico. Então, basicamente, o tema que eu vou abordar trata disso, né? Trata do comportamento cooperativo, principalmente o indivíduo em um cenário de grupo. Nós sabemos que os indivíduos, ao
vivenciarem, né, cenários de grupo dentro das empresas, né, ou na própria sociedade, muitas das vezes estão expostos a tensões, né, a conflitos, né, conflitos de interesse, né, principalmente entre o interesse individual e o interesse do grupo ou o interesse coletivo. Portanto, muitas das vezes isso que acaba influenciando o nosso comportamento, principalmente quando se trata de ganhos, né? Aí o que surge, na verdade, na literatura, sempre, e que observa o mundo real, é, de fato, será que todas as pessoas, né, todos os indivíduos cooperam quando estão inseridos em cenários de grupo ou não cooperam? Né? Aí vem aquela questão, né? Alguns podem se comportar de forma egoísta, que chamamos de individualistas, e outros podem ser, né, altruístas, né, podem ter empatia social, portanto, acabando se preocupando com os resultados, com ganhos também de outras pessoas. Esse tema, ele, na verdade, ele me motivou, né? Eu tive muito interesse, primeiro pelo lado social. Desde que eu me entendo como pessoa, eu sempre fiquei muito preocupado, né, com a questão, né, social. Portanto, pessoal, eu vou passar agora a compartilhar minha tela para a gente poder discutir, né, esse tema, e que eu espero, né, ao apresentar, né, os conceitos, a minha pesquisa, resultados de trabalhos anteriores, que eu possa, né, trazer um despertar no que diz respeito à visão de vocês como contador, né? Como contador, eu sei que o foco aqui não é pesquisa, né? Mas os resultados têm implicações práticas, né? Os resultados têm implicações com temas hoje que fazem parte da agenda das empresas, como também das próprias nações. Né? Eu vou finalizar aqui contextualizando esse tema, né, dentro da temática desse seminário. Né? No caso, questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, à responsabilidade social, que são temas que exigem que a gente pense de forma coletiva, né? A gente pense de forma, né, altruísta, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e Professor nós Mamadou, vamos... a Rosiane está Oi, com a mão erguida. A gente pode te interromper ou você pode prefere que sim, seja pode sim. só no final? Será que não foi, oi? Você quer falar, Rosiane? Eu acho que foi erro, né? Não, foi erro? Então tá Foi. bom. Pronto. A minha tela já está compartilhada? Já. Está aparecendo para Uhum, vocês? tá Já, aparecendo. né? Pronto. Só um instante. Muito bem. Então, pessoal, como eu estava comentando, eu a primeira preocupação que eu tive ao elaborar, né, o material é dizer assim, olha, eu não vou, o público-alvo dessa discussão não é um público, por exemplo, de congresso, né? Quem vai consumir a minha fala não, talvez possa ter interesse em desenvolver o seu TCC, né? Possa ter interesses diversos, mas eu preciso delimitar esse tema no sentido de proporcionar um entendimento mais claro para que vocês possam aproveitar, né, essa carga conceitual, teórica e empírica que eu vou trazer aqui, né, que são os resultados. Então, o tema, ele trata de eficácia de incentivo em grupo, né, o incentivo em grupo são contratos que geralmente as empresas adotam para poder motivar as pessoas, os funcionários, e toda empresa, principalmente do setor privado, vocês sabem que recebe recursos, né, por meio de dívida ou por meio dos seus próprios proprietários. E esses recursos, né, são aplicados em ativos. Quem que aplica? São os administradores. Podem ser quem está na área de produção, pode ser quem está na área de logística, pode ser quem está na área de recursos humanos, mas são recursos que precisam produzir lucro,
e, consequentemente, um retorno. Então, na verdade, quem aloca, quem empresta à empresa, que seja capital de terceiros, espera juros. Se for capital próprio, ele espera pelo menos retorno ou juros sobre capital próprio. Então, os administradores, né, que são ou funcionários, empregados, precisam, né, precisam fornecer um mínimo de performance, de desempenho, que possa ser capaz, né, de remunerar o capital investido. A orientação de valor social é um construto da psicologia, né, que se envolve, que mostra uma diferença entre as pessoas, né? Então, no decorrer, eu vou classificar os indivíduos de acordo com o seu perfil de orientação de valor social, individualista, pró-social, que é aquele que coopera, né? Que é aquele que se preocupa com o coletivo, né? O individualista, ele não se preocupa, ele só pensa nele, egoísta, né? Ele só quer maximizar o seu interesse próprio. E nós temos o terceiro, né, perfil, que é o competidor. O competidor também é uma categoria de egoísta, mas só que ele não se preocupa apenas com a maximização do seu interesse. Ele se preocupa também em maximizar a diferença de resultado em relação ao seu próximo. Né? Por exemplo, eu costumo colocar isso quando estudava no segundo grau. Eu tinha um colega que, quando tirava nota na prova, podia tirar 10. Mas se ele não fizer uma comparação com um colega de perto e perceber, constatar que a nota dele foi bem maior, né? Ele não se encontrava satisfeito, né? Então, o que acontece? O competidor em relação ao individualista, ele procura sempre gerar uma vantagem em relação aos seus concorrentes, entre aspas. Então, ele encara as pessoas como concorrente, né? E o terceiro elemento do nosso tema de hoje é a identidade, né? Que também é um construto, é um fator da própria psicologia social, né, que mostra o senso dos indivíduos, das pessoas, pertencerem em grupos, né, ou em sociedades, cultura, por exemplo, né, ou em clube de futebol, né, quando você tem, por exemplo, um torcedor, ele mostra identidade. Então, o que se espera é que quando você tem um senso de identificação com um grupo, uma determinada categoria social, a tendência é que isso mude, talvez, né, a sua preferência. Essa preferência seria, no caso, a sua orientação de valor. Né? Talvez você tende mais a cooperar com esse grupo, que seja um clube de futebol, que seja o teu grupinho da sala de aula, ou que seja, vamos supor, o seu grupo de ideologia política, e assim, né, que a teoria da identidade pressupõe, né, que esse construto funcione. Então, pessoal, o fenômeno de grupo é um fenômeno muito estudado, né, dentro da psicologia social, né? Por quê? Porque os indivíduos, né, como eu coloquei há pouco, aparentemente apresentam, né, preferências diversas, né? Portanto, isso tem impacto, né, no cenário, por exemplo, empresarial. Porque muitas empresas, né, passaram, né, nos últimos anos a utilizarem cenário de grupo. Por quê? Porque quando você adota grupo na área de produção ou de algum projeto, você tem muitas vantagens, que é o quê? Que é a questão, por exemplo, de compartilhar conhecimento, a questão, por exemplo, de desenvolver habilidades, os membros do grupo que possuem habilidades melhores, talvez acabam compartilhando com os outros, e isso acaba, de fato, permitindo, né, um desenvolvimento daqueles que são, né, menos habilidosos. Então, o grupo também, ele pode, né, no caso nosso, que é onde o nosso foco é o desempenho, as evidências, né, empíricas, as pesquisas, mostram que em algumas atividades, quando você promove isso sob forma de grupo, o desempenho, né, é bem mais satisfatório do que quando você deixa o indivíduo trabalhando individualmente.
né? Agora, a gente encontra também na própria literatura de grupo, né? Inclusive, eles diferenciam, né? Tem os que utilizam o termo equipe, né? Ou grupo, né? Equipe, por exemplo, a gente pode falar de equipe de futebol, né? Onde, por exemplo, você tem, né, os jogadores com o técnico, né? Então, ali você tem também uma formação de muitos membros, né? Portanto, é preciso registrar que essas associações de membros, né, que seja grupo ou equipe, é, é, reúne indivíduos que têm características diferentes. E muitas das vezes, os resultados individuais, né, são conectados com o resultado do grupo. Né? E isso gera uma tensão, gera um conflito. E dentro do campo da psicologia social, o que se argumenta é que deve-se levar em conta as diferenças individuais para poder identificar quais diferenças estão mais alinhados, né, quais perfis, né, de indivíduos dentro do grupo estão mais alinhados aos objetivos do grupo, né, e aqueles que são menos, portanto, criar um mecanismo para fazer o alinhamento, né, deles ao objetivo do grupo. Então, o fenômeno de grupo também, pessoal, ele é estudado no campo da economia e da contabilidade. Né? Nas empresas, como a gente vai ver aqui, o fornecimento de incentivo, quem desenha o contrato, na verdade, é a contabilidade. Né? A gente tem alguns contratos que eu posso mencionar aqui, que é o caso, por exemplo, que eu vou abordar, que é o contrato baseado em meta orçamentária. Né? Muitas empresas usam essa classe de incentivo. Vamos supor, o pessoal da área de vendas, né? Se vocês atingirem tal meta, você ganha um bônus. Né? Esse bônus pode ser fixo, pode ser variável, etc. Então, o que se espera é que quando você trabalha em grupo, você tem maior nível de cooperação. Então, isso pode elevar mais o resultado. Né? Então, no final, o que a controladoria, no caso, né, que está acima da contabilidade, o que espera é fornecer algum incentivo a membros de um grupo, né, e que possa, né, otimizar o desempenho. E também outro argumento, pessoal, que justifica a utilização de grupo no cenário empresarial é que muitas das vezes o trabalho que é realizado dentro da empresa, ele não pode ser feito apenas, né, por um indivíduo. Portanto, precisa, né, de você promover uma ação coletiva, né, para poder, de fato, realizar esse trabalho. Então, o fenômeno de grupo, ele é de grande interesse, né, do campo da psicologia, para estudar os indivíduos, seus perfis, né, como isso influencia o seu comportamento, tá certo? No campo da economia também se utiliza com a sua interação com o modelo, né, clássico que a economia utiliza, que é olhar o indivíduo apenas como um ser humano que busca, né, maximizar o seu interesse econômico. E essa mesclagem entre economia e psicologia é importada dentro da contabilidade. Né? Então, uma vez que dentro da contabilidade, a gente sempre assumiu que o indivíduo ele é maximizador do resultado econômico. Né? O que é contestado por aqueles que defendem, né, a incorporação do perfil de orientação de valor social, que vem da psicologia social. Não, peraí, não são todos que apenas olham a questão monetária. E isso, no dia a dia, eu acho que as pessoas podem fazer essa verificação empírica. Nem sempre as nossas motivações, por exemplo, eu posso pegar o incentivo pró-social, hoje tem muita gente, inclusive até a própria Receita Federal, né, passou agora a tentar incentivar, né, os contribuintes a doarem parte dos seus impostos de renda para uma causa social. Isso aqui também é um incentivo, mas que não é monetário, mas embora envolva questões pecuniárias, mas é algo que busca, por exemplo, mostrar o comportamento, né, cooperativo, de você cooperar com, né, uma causa nobre. Então, essa questão é muito discutido hoje dentro da contabilidade. Por quê? Porque permite a gente ver realmente quais são os incentivos que funcionam para poder melhorar o desempenho do indivíduo. Né? E quando os indivíduos estão em grupo, o resultado do grupo é o somatório, né? Ou a combinação
das contribuições, das cooperações de cada membro do grupo. Né? Então, imagine se você tiver um grupo heterogêneo em termos, por exemplo, de perfil. Você tem um egoísta com, né, um competidor, né, e um pró-social. Né? Então, se por exemplo, passa a trapacear, isso, de fato, na ótica, né, da criação de valor por parte da empresa, não é algo, né, que é bem-vindo. Por quê? Porque está trapaceando. Então, a trapaça reduz o valor da empresa. Então, deixa de contribuir. Né? Ninguém paga salário para que, por exemplo, o funcionário fique ocioso. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode descrever como característica, né, do fenômeno de grupo. Então, pessoal, o grupo a gente encontra em vários cenários da nossa vida cotidiana, né? Desde o casamento, né? Aqui, pois a gente pode até relativizar questões econômicas, né? A gente pode relativizar questões sentimentais, né? Questões amorosas, mas o que eu quero destacar aqui é que para que o grupo funcione, é preciso alinhamento de preferências, né? O que os economistas chamam de função de utilidade. A função de utilidade é o que eu avalio como útil para me motivar a poder ter um comportamento pro, né? Um comportamento, né, que vai induzir a minha ação, no caso, por exemplo, a cooperar. Né? Então, grupos de estudo em sala de aula, né? Todos nós sabemos, os grupos, quando são formados em sala, você passa um trabalho que deve ser feito em um grupo, com o objetivo, por exemplo, de desenvolver algumas competências. Se você não levar em conta, você como docente, dos perfis dos seus alunos, talvez essa atividade possa não ser eficaz. Por quê? Porque vai ter alguém que pode ser classificado como parasita que vai se aproveitar dos trabalhos dos outros. E isso, em termos de valor de aprendizado, está sendo destruído, né? Você não está criando, né, um valor de aprendizado naquele indivíduo que vai trapacear. Né? Então, nós temos grupos, né, que podem existir na empresa, né, no nosso bairro, mas o que a gente precisa entender é que as preferências, né, as diferenças individuais, elas podem também, né, ser relativizadas, né, de acordo com os cenários, né, os objetivos. Né? Então, a gente vê aqui que o objetivo de um casal é diferente de um objetivo de um grupo de estudo. Né? Diferente de um grupo, por exemplo, que é formado dentro da empresa. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é que quando se vai gerenciar, né, esses grupos, né, para desenhar um sistema de gestão, no caso aqui, de incentivo, para que esses indivíduos possam ser motivados e poderem cooperar com os objetivos do grupo, é preciso levar em conta, né, as diversidades, né, a heterogeneidade dos seus membros. Então, o que me motivou a estudar o tema? Né? Na verdade, eu vou passar rapidamente, não vou demorar muito com a parte que talvez seja, na sua essência, de pesquisa, mas é bom fazer esse registro. Por quê? Porque durante o doutorado, a professora Elise, ou os professores que estão presentes, né, nessa discussão, sabem que, em um dado momento, né, de fato, escolher, né, um tema de pesquisa. E muitas das vezes, né, um pouquinho desligado, né, pensativo quanto à relevância, né, ao apelo social, se aquilo ali vai gerar impacto, aquilo ali pode ser utilizado depois, né? Ainda é uma discussão, né, científica, no âmbito científico, para que servem os nossos trabalhos que a gente produz. Então, conduzindo esse raciocínio, eu comecei a ler, né? Identifiquei nessa revista que o principal periódico norte-americano, né, do nosso campo, né, da área de contabilidade gerencial e controladoria, e controle gerencial também, uma sequência de estudo, né, que vinham sendo realizados por autores de vários, principalmente dos Estados Unidos. Né? Então, o estudo original é de Fisher, né, e autores,
Então, estudaram contratos de incentivo baseado em metas, as metas e o desempenho de grupo. Depois, na sequência, isso em 2003, na sequência, em 2008, o Gilman, né, e os outros autores, né, também continuaram, deram continuidade a esse estudo, né, e ao invés de utilizar, de fato, as metas, já incluíram um novo fator, né, dentro desse estudo, que procurou saber o desempenho de grupo, incluindo a interdependência de tarefas. Enquanto no primeiro estudo ele tentou explicar o que se os tipos de contratos, né, baseado em metas, qual que induzia ao maior desempenho do grupo, né? E eu vou, claro que na sequência eu vou colocar o resultado, né? E o Gaiman já veio para mostrar, também contribuindo com a evolução do conhecimento sobre esse tema, o fator chamado interdependência de tarefas, né? Combinando com tipos de contrato de incentivo. Isso com a finalidade de verificar qual tinha o maior desempenho, né? Qual tipo de contrato, combinado com a interdependência de tarefas, né? Qual que apresentava o maior desempenho. E um terceiro estudo, que foi realizado em 2009, foi de Upton. Então, esse estudo inspirou a minha tese. Porque os dois que estão marcados aqui em laranja, né, se basearam apenas no modelo econômico. Pela primeira vez aqui, dentro dessa sequência de estudo, o Upton acabou, né, trazendo um fator retirado no campo da psicologia social, que é a orientação de valor social. Então, aqui ele passou a reconhecer que os indivíduos não podem apenas ser considerados como indivíduos que procuram apenas o ganho econômico. Ou seja, a hipótese, por exemplo, do self-interest, né, que é a hipótese do homem econômico, aqui ele já trouxe um paradigma diferente teórico. Achei interessante, isso me atraiu. Eu disse, opa, eu me identifico com pessoas que estão como uma pessoa que se preocupa com o seu próximo. Então, a escolha teve implicações da minha vivência, né, da minha história. Então, eu não queria escolher o tema, né, de forma aleatória. Então, pessoal, aí como é que surgiu a lacuna do estudo? Então, eu passei a identificar, né, a verificar esses estudos e mergulhei na literatura, né? Comecei a ler, fazer fichamento, né? Peguei os trabalhos, classificava, né? Verificava aonde apresentavam semelhanças, né? Aonde havia divergências, e para poder ver aonde realmente eu poderia formular uma questão que pudesse, né, contribuir também nesse corpo de pesquisas, né? Então, um primeiro trabalho que eu encontrei foi do Holmstrom, né? Esse trabalho é clássico, né? É um trabalho que estuda a trapaça no cenário de grupo, né? Então, esse trabalho recomenda que para você bloquear, para você travar, para você impossibilitar uma pessoa a trapacear, você precisa impor uma meta. Porque se você... Eu vou dar um exemplo, pessoal. É como salário fixo. Quem recebe salário fixo, né? Se trabalhar ou não trabalhar, se fornecer mais ou menos esforço, o salário vai ser o mesmo. Então, desde o modelo analítico de Holmstrom, foi verificado que o contrato mais eficaz, que proporciona o melhor desempenho, deve ser um contrato, mas com uma meta, né, imposta. Então, por quê? Porque o indivíduo só passa a obter ganhos a partir do momento em que, né, essa meta é alcançada. E isso interessa a empresa. Na verdade, dentro do contexto da minha introdução, quando eu disse que as empresas fazem investimentos, né, e esperam que esses investimentos possam, né, proporcionar remunerações. Então, quando a controladoria vai desenhar um contrato de remuneração ou de incentivo, se colocar meta, com certeza é melhor. Por quê? Porque acaba induzindo, né, os empregados, né, os indivíduos dentro da empresa a focarem
né? Tem uma famosa frase dentro da contabilidade gerencial que diz: você obtém aquilo que você mede. Então, você mensurando uma meta e fixando, você acaba, né, também colocando, né, fixando, colocando aquilo que você quer como resultado. Outra frase complementa, que é: você obtém, aliás, desculpa, me diz como você me avalia e eu vou te dizer como eu vou me comportar. Então, quando você coloca metas para as pessoas, essa meta modifica o comportamento das pessoas. Então, a partir desse modelo, pessoal, surgiram, né, alguns estudos empíricos. Esses estudos empíricos foram os estudos que eu apresentei inicialmente, que serviram de base para o meu trabalho, que são esses três. Como eu comentei, os dois primeiros trabalhos tomaram como base, adotaram uma perspectiva econômica. Que perspectiva é essa? Porque nesse trabalho, os autores assumem que o indivíduo é considerado como um homem econômico. Ele só se preocupa com o ganho dele, com o interesse dele. Ele só se, o ganho do seu colega, do grupo, não interessa. Enquanto no trabalho de Upton, que traz, né, a perspectiva da psicologia social, esse trabalho traz já a diferenciação entre os indivíduos. Então, classifica os indivíduos em egoístas, individualistas, prossociais e competidores. Portanto, o que se espera a partir desse construto da psicologia social é que cada diferença, cada construto, né, cada perfil de orientação de valor social tenha, né, um impacto diferente no comportamento do próprio indivíduo. Né? E isso, consequentemente, pode também, né, ter um impacto diferente no desempenho do grupo. Claro que nos individualistas e competidores, a gente vai esperar mais que sejam pessoas que queiram mais trapacear, né, no contexto do grupo. Enquanto aqueles que são considerados como pró-social, talvez tenham mais vocação, tenham mais tendências, né, a, né, alinhar os seus objetivos pessoais aos objetivos do grupo. Então, pessoal, o que a gente pode colocar aqui é que os contratos de incentivo em grupo, quando você tem, né, quando uma empresa adota contrato de incentivo, né, para grupo, nós temos dois tipos de problemas potenciais, né, que é a trapaça, né, e também a questão da coordenação, né, porque cada indivíduo vai precisar contribuir suficientemente para que a meta possa ser, como é que se diz, possa ser alcançada. Né? Imagine uma meta no valor de um faturamento de vendas de 500 mil por mês, numa concessionária. Aí você determina isso para um grupo, né, um grupo de 5 pessoas. Você não sabe quanto cada um pode gerar, pode se esforçar para poder alcançar. Né? Se aquele que é individualista, ele pode contribuir menos, mas mesmo contribuindo menos, na hora de partilhar o resultado do grupo, ele vai receber o mesmo valor que os demais. Então, essa é a questão, né, a lógica que está por trás de uma situação de interdependência dentro de um grupo, né? Que é o resultado do grupo, no final, ele é subdividido em parte igual. Então, ele não é excludente. Que você contribua ou não contribua, você vai receber igual aqueles que contribuíram. Né? Então, pessoal, a partir desse problema que Upton tentou trazer a orientação de valor social, né? Eu já defini, né? Os individualistas procuram maximizar seus interesses próprios, enquanto os competidores procuram maximizar sua vantagem relativa, né? E pró-sociais, o resultado do grupo. Então, pessoal, esses tipos de contratos, eles se apresentam como mecanismos de controle formal. Né? Então, como na introdução eu coloquei, as empresas cada vez mais adotam, né, essa classe de sistemas de incentivo, né, baseado em metas, para poder fazer a correção, para poder amenizar o problema potencial da trapaça, né, dentro de um grupo. Então, fixando meta. Né? E a gente sabe do quanto é importante no processo de avaliação de desempenho,
né, por parte, por exemplo, da controladoria, você, né, sempre revisando metas, acompanhando a realização dessas metas e tentar influenciar o comportamento em direção dos objetivos estratégicos da empresa, né? Então, as empresas cada vez mais estão utilizando, né, e vinculando, né, os contratos de remuneração à realização orçamentária. Então, aí, pessoal, esses extratos, aliás, esses contratos, eles possuem características, né? O fato do contrato ser apenas um contrato baseado em meta, ele pode ser, né, um contrato com um bônus fixo, você atingindo a meta, você só vai receber uma remuneração fixa, ou, atingindo a meta, você pode passar a receber, né, um valor variável. No caso, seria um contrato linear. Mas, abaixo da meta, você não vai receber nada. E nós temos, na verdade, 3 tipos de contrato, né? Nós temos um contrato, né, chamado contrato por peça produzida, né? Esse tipo de contrato não tem meta, você ganha em função do que você produz, mas não é o salário fixo, não é uma remuneração mensal do fixo, na verdade é uma remuneração baseada em desempenho. Inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês, pela legislação brasileira, né, pela legislação trabalhista, embora as empresas do setor privado ou setor público podem implementar planos de incentivo baseados em metas, mas no contrato, pelo CLT, não pode contratar com base na remuneração. Já nos Estados Unidos é possível, né? Eu não sei se isso, né, alterou, mas que eu sabia, não pode, né? Mas, então, o escopo da nossa discussão aqui, pessoal, é a remuneração baseada em desempenho. Então, esses 3 tipos de contrato são contratos que são alternativos para poder, né, melhorar o desempenho do funcionário. Então, o primeiro é o contrato por peça produzida. Então, você ganha em função do que você produz, não há meta. O segundo contrato é baseado, né, em meta fixa, né, remuneração fixa, mas com meta. Então, atingindo a meta de grupo, o grupo vai receber uma remuneração fixa, né? Depois da meta, a remuneração não vai mudar, vai continuar sendo a mesma remuneração que foi paga com o atingimento da meta. E, por fim, o terceiro contrato apresenta a seguinte característica, que é o contrato linear. Esse tipo de contrato, ele tem a seguinte característica, né? Você tem a meta, então, atingindo a meta, você recebe uma remuneração, e acima da meta, você começa também a receber de forma variável, né, a remuneração em função do que você vai produzir. Mas abaixo da meta, você não tem. Então, a gente pode diferenciar aqui 2 grandes tipos de contrato. Então, aquele contrato que não tem meta, que, portanto, quando não tem meta, você pode receber de acordo com aquilo que você produz, e os dois, né? E os demais, que são os 2, que são contratos baseados em meta, mas só que apenas você recebe valor fixo, por quê? Porque você tem que só atingir a meta, e se não atingir, você não vai receber nada, e se você ultrapassar a meta, você também não vai receber nada, tá certo? E nós temos o segundo, né, dessa categoria de meta, que é o linear, que, na verdade, abaixo você não recebe nada, atingindo você recebe, e acima da meta você vai receber de forma variável. Então, essas 3 características podem ser visualizadas nesse gráfico, né? Se a gente plotasse, né, a remuneração em função da produção dos indivíduos, né, dentro de um grupo, toda a remuneração ia cair nessa linha aqui, pessoal, né? Nessa linha de tendência linear, tá certo? Mas a gente pode ver aqui que o contrato por peça, né, se encontra aqui, né, B e D, né? Então, esse tipo de contrato, na medida que você vai produzindo, você vai ganhando. Então, por isso que ele se comporta como uma linha linear, tá certo? Enquanto o contrato por meta, né, fixa é o A e C, né? Então, tá aqui, ó. Independentemente, né, de você, como é que se diz, atingir a meta ou ultrapassar a meta, a remuneração é fixa. Agora, abaixo da meta você não vai receber nada, né? Por quê? Porque você não atingiu a meta. E, por fim, o contrato baseado na meta linear. Esse contrato está sendo caracterizado aqui
né, pelo A, né, e D. Na verdade, abaixo da meta você não vai receber. Por quê? Você não atingiu a meta. Só que a partir da meta, você recebe o valor fixo da meta, mais o que vai ultrapassar a meta. Então, pessoal, feito essas características, o que a gente precisa, né, entender nesse momento, num contexto de grupo, quando os indivíduos recebem remuneração baseado no resultado do grupo, é a dinâmica, né, envolvida na questão dos resultados, né, e principalmente da função de utilidade. Né? Então, vocês vão ver que os resultados dos estudos que eu mencionei anteriormente vão apresentando, né, resultados diversos, diferentes. Por quê? Porque a premissa, né, que cada estudo adotou difere, né, em relação à função de utilidade do próprio indivíduo, a sua preferência. Né? Então, no caso aqui, em relação à remuneração, eu falei, né, os 3 contratos, em termos, por exemplo, individual, se fosse em função da produção, estariam na mesma linha. Né? Também falei para vocês que, atingindo a meta, então nós temos, né, a compensação é idêntica, né, entre os 3, né, atingindo a meta. Né? Porque no outro não tem meta, mas se atingir, vai receber o mesmo valor que a meta fixa, que a meta linear. Né? Então, acima da meta, só recapitulando, os contratos que vão receber remuneração positiva, né, são os contratos por peça produzida e os contratos, né, de fato, linear. Né? Mas o contrato de orçamento fixo não recebe porque a remuneração depende apenas do atingimento daquela meta. Né? Então, pessoal, abaixo da meta, nenhum dos 2 contratos com meta proporciona remuneração. Enquanto no contrato por peça produzida, como não tem meta, os indivíduos vão receber remuneração. Então, pessoal, veja, essas características, elas têm influência no comportamento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão agir, né, no cenário do grupo em função do que eles avaliam como ganhos. Então, se eu avaliar que eu estou trabalhando com um contrato que tem meta, e eu sou individualista, eu sabendo que sou, vou poder obter ganhos, né, sendo grupo, né, se o outro trabalhar, se eu assumir que o outro também é individualista, eu posso contribuir. Porque geralmente o pressuposto dos egoístas é sempre desconfiar que também o próximo é individualista. Tá certo? Então, nesse caso, isso vai influenciar o seu comportamento. Inclusive, quando eu fiz esse trabalho, eu utilizei um jogo chamado jogo estratégico, que é um jogo muito utilizado no campo da economia, que é o jogo de bens públicos. Né? Esse tipo de jogo, ele observa o comportamento diante de um cenário como esse. Tá certo? Então, pessoal, o grande problema, né, que a literatura vem discutindo sobre esse tema é para tentar trazer, implementar correções a respeito, né, do problema da trapaça, que é chamado de freeride, e da coordenação. Porque qual é o problema da trapaça? É que dentro de um grupo sempre tem alguém que vai querer se aproveitar dos esforços coletivos, como vocês podem ver nessa figura aqui. Tem esse cara aqui que está numa boa, se aproveitando no esforço coletivo. Agora, em termos de resultado, né, vamos supor do conjunto, ou fosse uma empresa, né, que tivesse alocado uma responsabilidade em relação à velocidade para chegar a tempo, com certeza, esses 2 fornecendo esforço, né, para poder chegar a tempo, vão ser totalmente diferentes do esforço, né, a ser fornecidos pelos 3. Né? Então, isso vai influenciar na velocidade, isso vai influenciar, né, na meta que é chegar a tempo. Né? Então, lidar com pessoas, né, que são parasitas, que trapaceiam, que são individualistas, isso destrói, corrói o valor da empresa. Né? Então, pessoal, o uso de incentivo em grupo
né? Ele traz esse tipo de problema de controle, né? Mas também, por que isso acontece? Porque quando se utiliza o incentivo em grupo, a empresa não consegue medir o desempenho individual, muitas das vezes. Pronto, nesse caso aqui, você não sabe. Quem está na frente aqui, ele pode estar pedalando, por exemplo, com menos esforço do que quem está atrás, né? E nesse caso, você não tem um medidor para dizer o quanto foi o esforço de cada um nesses três, né? E vocês podem ver que o indivíduo que está na frente não está nem pedalando, o esforço é zero. Mas no final, ele está se aproveitando do resultado do grupo, tá certo? Então, a lógica de se estudar, né, o desempenho de um empregado dentro de um contexto de grupo é essa lógica que eu acabei de descrever, né? Então, outro problema também, pessoal, além da carona, né, é o problema da coordenação, né? Então, entendem a carona como sendo a trapaça, né, o freeride. Então, é a questão da coordenação. Então, a questão da coordenação acontece, né, pelo nível, né, de acordo com o nível de esforço que o indivíduo precisa fornecer quando está inserido em um cenário de produção em grupo. Né? Já que a empresa não consegue fazer a medição do esforço, da contribuição, da cooperação, então há uma dificuldade, talvez, de não haver coordenação para que a meta possa ser alcançada. No caso das vendas que eu coloquei para vocês, qual é a meta da empresa? É conseguir 1 milhão por mês. Só que o grupo tem 5 elementos dentro da concessionária. O ideal seria que cada um, né, contribuísse de forma suficiente para que a meta seja alcançada. Agora, como é em grupo e não se consegue medir, né, o desempenho individual, pode acontecer que haja algum, né, algum individualista que pegue carona com o grupo. Então, deixa de fazer esforço para elevar a meta, para fazer que a meta seja atingida e esperar do resultado dos outros. E isso a gente vivencia todo dia. Né? Então, essa falta de coordenação, pessoal, pode levar ao insucesso na realização de meta orçamentária ou a geração de desempenho organizacional ruim. Então, para estudar, né, de fato, esse tema, como também destaquei no contexto da minha introdução, o modelo básico que vem sendo utilizado, pessoal, é o modelo clássico da agência, né? Então, e as premissas. Né? Também fiz comentário, né, na minha introdução, né, dizendo que os economistas sempre sempre assumiram que o indivíduo é um indivíduo que apenas pensa em ganhos econômicos. E, em contrapartida, os psicólogos, né, sociais, da área de psicologia social, contestam, né, essa premissa, esse pressuposto. E nós vamos discutir isso, porque isso que é determinante para o comportamento de uma pessoa cooperar ou não. Então, a teoria da agência, pessoal, é a principal teoria econômica utilizada pelos pesquisadores para examinar eficácia. Então, quando eu apresentei 3 tipos de contrato alternativos que uma empresa pode utilizar para incentivar, né, quando promove trabalhos em grupo, a empresa fica diante, por exemplo, de uma pergunta: qual contrato é mais eficaz? Qual contrato que leva, né, a empresa a produzir mais lucro, né, a aumentar o seu patrimônio, né, usando o termo contábil mesmo elementar. Né? Então, para entender isso, é preciso diagnosticar, né, a relação de agência. Né? Então, uma proposição subjacente ao principal quadro teórico de incentivos é a relação principal-agente. Pessoal, dentro de uma empresa, o que argumenta essa relação? É que dentro de uma empresa você tem o principal, que é o dono, e o agente, que é o administrador. Tá certo? Cada um tem interesse próprio. O principal contrata o agente, que é o administrador, e o administrador executa, né, as atividades, né, da empresa para o interesse, né, do proprietário. Se executa, né, pode se perguntar, porque se ele agir conforme o seu interesse próprio, talvez isso não proporciona
que o interesse próprio do principal, que seria o dono, seja alcançado. Tá certo? E outra coisa que existe dentro dessa relação é que existe uma coisa chamada assimetria de informação. Então, o principal, ele não possui todas as informações sobre o agente. O exemplo no cenário do grupo é a questão da medição do esforço. Né? O principal, ele não sabe quanto de esforço você está alocando às atividades. No trabalho do dia a dia, até a gente que é sala de aula, professor, eu posso iniciar uma aula e fazer corpo mole. A sociedade, que é o principal, não está ali para me controlar, para controlar o meu desempenho. Não está vendo, não tem instrumento para medir, né, se o meu esforço é compatível com aquilo que realmente a sociedade exige, que é o quê? Efetividade no uso de recursos públicos. Ou seja, proporcionar, né, aulas melhores para atingir mais pessoas, né, formar melhores pessoas. Então, esse diagnóstico é muito importante, por quê? Porque ele permite você controlar os indivíduos. Né? Ele permite você desenhar o contrato e avaliar, né, a eficácia entre contratos alternativos. Então, pessoal, a relação de agência é um dos modos codificados mais antigos, né, e comuns de interação social, tá certo? Então, só um instante que eu vou dar uma olhada aqui para ver se vocês estão me escutando. Eu estou falando, mas Estamos sim, tá super então, interessante. por isso que eu preciso. Por isso que eu precisei parar para olhar se a professora Elise me mandou um WhatsApp, porque na semana passada, me desculpem, eu vou fazer essa pausa aqui só para contar essa historinha, e eu já tinha lido na mídia, no Japão, o professor passou 2 horas de aula remota, a partir, parece que de 15 minutos, aí não havia mais conexão. E ele ficou na tela falando sozinho, sabe? Passando 2 horas. Né? É bem possível. E essa semana, o que houve? Também aconteceu isso, porque quando você está com a tela aberta, maximizada, você não consegue ver, né? A sua conexão, né? Então, pessoal, voltando, a relação de agência é um dos modos mais, né, codificados mais antigos e comuns de interação. Então, aqui eu tenho uma tensão, né? Eu tenho um conflito de interesse, tá certo? Eu tenho um conflito de interesse. Só que esse conflito de interesse é um conflito de interesse vertical, não é horizontal. O horizontal é o que existe entre os indivíduos. Quando eu adoto, né, um cenário de produção em grupo. Né? Então esse conflito de interesse, ele pode acontecer verticalmente, quer dizer, entre dono, né, e os funcionários. Ele pode acontecer também horizontalmente entre funcionário e funcionário. Por quê? Porque a partir do momento que eu adoto um contrato de incentivo para remunerar em grupo, o ganho ele é dividido em função do resultado do grupo, que é função da contribuição, da cooperação de todos, e sabendo que, do ponto de vista da psicologia social, nem todos contribuem com o mesmo nível, né? Ou também podem deixar de contribuir, que é a famosa carona. Então, eu tenho ali um grande problema, um potencial problema de controle. E eu não vou esconder para vocês aqui, pessoal, as grandes empresas gastam volume de dinheiro para poder controlar as pessoas. E eu me lembro, no mestrado, quando cursei controladoria, o professor dizia assim, olha, existe controle por quê? Porque o ser humano é mau. E eu, naquela época, eu acho que eu não tinha percebido, na sua essência, o que ele queria dizer, né? Qual era a lógica, né, de que a gente precisa controlar o ser humano porque ele é mau. Mas ao longo, né, da trajetória acadêmica, claro que examinando mais conceitos com mais profundidade, lendo mais essas teorias, as interpretações ficaram mais claras, a explicação, a compreensão ficou mais clara. Por quê? Eu costumo também, pessoal, colocar até a questão da relação de agência entre o comportamento do indivíduo, né, com a criminalidade e o Estado. E o Estado, se o Estado partir do pressuposto de que todo mundo se comporta de forma
adequada, apropriada, então para que existe segurança pública? Para que gastar tanto dinheiro para colocar a polícia, para ficar correndo atrás de bandido? A ideia, a lógica que está por trás disso, pessoal, é porque existem pessoas com preferências, com tendências de ter um comportamento disfuncional diante da sociedade e que acabam cometendo crime. Portanto, esse tipo de pessoa, você tem que ter você tem que ter um incentivo para bloquear, para amenizar esse comportamento, ou você tem que ter, né, algum tipo de sistemas de controle para poder acompanhar, porque senão isso pode custar caro à sociedade. Então é a mesma lógica. Outro exemplo que eu posso colocar aqui, pessoal, do ponto de vista de controle, quando a gente vive em sociedade, em grupo, né? Suponhamos que a gente esteja no trânsito. Você tem os sinais ali para controlar o trânsito, para que todo mundo possa, como é que se diz, chegar no seu destino, para que todo mundo possa andar no trânsito salvo, né? Mas só que acontece que esse mundo ideal não ocorre. Por que não ocorre? Porque os indivíduos apresentam perfis diferentes. Pessoal, quantos acidentes a gente já viu com sinal fechado para a pessoa que provocou o acidente, e ele chega e passa. Né? Então, o comportamento, pessoal, eu aceito, né? Eu aceito essa tese, né, da área de psicologia social, de que realmente os indivíduos apresentam diferenças em termos, por exemplo, de característica, né, em termos de orientação. E isso acaba, né, influenciando o seu comportamento. Então, pessoal, diante do que eu discorri, podemos identificar, né, alguns pressupostos que caracterizam, né, né, o modelo de função de utilidade do indivíduo, né? Aquilo que ele avalia como percepção de valor, tá certo? Como preferência, e que pode, né, induzir o seu comportamento diante de contextos, né? Basicamente aqui nós estamos falando, né, como contadores aqui, como também a professora Elise me passou, nós temos pessoas que são de outras áreas, né? Pessoas da área de psicologia, pessoas da área de contabilidade, pessoas da área de engenharia. Isso é bom, por quê? Porque nós estamos, né, diante de uma plateia aqui com pessoas que podem ter, né, modelos mentais diferentes, visão é diferente. Então, isso influencia, né? Influencia os modelos que a gente acaba estruturando para poder, né, explicar, né, uma determinada realidade, no caso aqui, que seria o comportamento do empregado. Lembrando que quem é engenheiro ou psicólogo pode incorporar, podem trabalhar numa empresa e trabalhar na área de controladoria, porque a controladoria demanda, de fato, alguns conhecimentos que são dessa área. Quantas vezes a gente, inclusive no curso de administração, você tem a psicologia, né, organizacional, né? O pessoal da área de recursos humanos, na hora de contratação, que eu vou comentar aqui, o porquê também discutir essa questão dos contratos, é importante na hora de você contratar. Qual empresa que vai gostar de contar com pessoas que são egoístas, com pessoas que talvez possam ficar ali só tomando carona dos outros e destruindo o valor? Nenhuma. Né? Então, basicamente, os indivíduos, né, os estudos, ao longo ao longo do tempo, seguiram, né, os seguintes modelos. O primeiro modelo, ele veio da microeconomia. Então, assume o indivíduo como homem econômico, homo economics, né? E alguém que persegue o seu interesse próprio. Depois, tivemos o modelo baseado na psicologia social, né? Que é baseado na orientação de valor e na identidade. Então, nós, da área de contabilidade, área de negócio, né, de business, economia e contabilidade, hoje, o estágio atual dos estudos, das nossas práticas, é levar em conta a combinação dos dois. Ou seja, estamos atualmente, na literatura, como na prática empresarial, levando em conta que o indivíduo, ele persegue resultados econômicos, mas também ele pode ter valores sociais e isso pode, né, ter impacto no seu comportamento. Então, descrevendo o modelo clássico da microeconomia, esse modelo, pessoal, ele pode ser escrito matematicamente a partir dessa equação que vocês estão enxergando aqui, né? U, que
seria a utilidade do indivíduo, né? Ele é função de X, né? E função de E, né? Então, essa função, por exemplo, de X, é o esforço, né, que ele vai alocar para, né, ganhar, né, o recurso monetário, né? E a outra, que é o E, é a inutilidade do esforço que deve exercer. E a gente já sabe, né, que isso até é uma premissa, de que o indivíduo, né, ele é avesso a esforço, né, por natureza, né? A gente fala isso de modo geral, mas no campo da economia sempre se considerou esse pressuposto de que de que o ser humano, o indivíduo, ele é avesso a fornecer esforço. E no geral é, mas só que no campo da psicologia social não é todos que são assim, tá certo? Então, essa função de utilidade, ele tem um significado, né, num contexto de tomada de decisão. Qual o significado? De que, por exemplo, se nós não alocamos utilidade a esforço e gostamos de obter recursos, ganhos monetários, isso pode nos induzir a se esquivar, a praticar aquela famosa carona, né? E isso a menos, né? A menos que haja algum incentivo para poder corrigir isso. E esse incentivo seria, por exemplo, esses dois construtos, esses dois fatores que eu estou elencando aqui, que seria a orientação de valor social e a identidade. Porque quando uma empresa consegue identificar na sua relação de empregados, quais são que são os indivíduos com tendência egoísta e quais são aqueles que têm tendência em cooperar, sem dúvida, a empresa consegue fazer um melhor desenho do seu sistema de incentivo. E pode, por exemplo, decidir por usar um tipo de contrato para determinado grupo de indivíduos e outro tipo de contrato para outros indivíduos, né? Então, você tem como gerenciar as preferências, né, dos empregados. Então, definindo aqui, né, o segundo modelo, o modelo, já comentei, né, ele equivale à empatia social, né, ele equivale a preferências por padrões de ganhos, né, relativos a si e a outro indivíduo, né? Então, podemos classificar, né, podemos identificar três, né, categorias. A primeira é a cooperação, né? Esse tipo de indivíduo que é cooperador, ele sempre tem uma preocupação em maximizar ganhos para si e para os outros. Enquanto o individualista, pessoal, ele só pensa em si, com pouca ou nenhuma consideração pelo ganho do outro. Enquanto o competidor, como eu falei, o caso da nota, né? Isso eu me lembro, em segundo grau, eu tinha um colega que ele era desse jeito. Ele, quando as notas eram divulgadas, ele procurava para saber cada um quanto tirava, para poder comparar. Então, o competidor, na verdade, ele procura sempre maximizar a sua vantagem em relação ao ganho do outro, né? Então, ele não está preocupado só com o seu resultado. Ele pode tirar 10, mas ele só vai ficar satisfeito se ele tirar 10 e ver o colega tirar 1. Né? Então, esse é o indivíduo que possui, né, uma preferência competidora. Então, pessoal, veja, na prática, né, como é que isso funciona? Inclusive, quando eu fiz o meu trabalho, que eu experimento, como é que eu fiz? Eu coloquei da seguinte maneira: nós demos um instrumento, né? Esse instrumento, as pessoas responderam, e, portanto, esse instrumento, eles tinham a opção, né, de escolher ganho para si e ganho para o outro. Só que a decisão desses participantes, que eram alunos das universidades, era uma decisão remunerada. Então, foi um experimento dentro do laboratório, eu levei dinheiro, né, e eles tomavam decisões. Eu tinha desenvolvido um software com a ajuda de um desenvolvedor, portanto, havia um cenário de grupo, e esse cenário tinha um conflito entre interesse individual e interesse de grupo, e eu tinha também passado esse instrumento para poder saber, né, cada um qual grupo ele pertencia. E esse instrumento, ele é validado,
né, na área de psicologia social. Então, o que acontece? Esse instrumento, pessoal, ele coloca a escolha dominante que cada um faz. Então, para mim, quando eu coletei os dados e poder classificar, eu vou me basear. Vocês podem ver aqui, pessoal, o individualista, ele pega 60 e 100, quase não dá nada ao outro. O competidor, tá vendo? Ele sempre gera diferenças. Enquanto o prosocial, vocês podem ver, ele é mais equilibrado. Né? Ele olha o resultado dele e olha o resultado do seu próximo. Então, a identidade, na verdade, pessoal, a identidade é um outro conceito que vem complementando esse conceito da orientação de valor social. Eu estou controlando o tempo aqui, viu, professor? Fica tranquilo, tá super certo? interessante. Isso. Então, a identidade, como eu falei agora, também é outro construto que complementa a orientação de valor social, só que essa identidade foi o que nós, né, eu estou usando a primeira pessoa do plural, junto com meus orientadores, é o elemento que nós trouxemos na discussão dentro, né, dessa linha de pesquisas que se iniciou lá nos Estados Unidos. Eles não usaram esse fator. O que me levou a adotar, né, a escolher, dizer, olha, minha lacuna, minha tese vai sair nessa aqui. Por quê? Porque o último estudo, ele tinha dito, olha, nesse tipo de contrato, as pessoas que têm tendência em cooperar, em contribuir com o grupo, são as pessoas que apresentam melhor desempenho. O contrato é mais eficaz neles. Aí, pensando na vida real, do dia a dia, sabe? Alguns cenários que me marcam, que eu vejo pessoas individualistas, de repente, mudam de comportamento, mesmo sendo individualistas, isso chamou minha atenção. E eu disse, olha, eu acho que as pessoas que são egoístas, dependendo do fator de incentivo, eu posso mudar a forma dele perceber o valor do grupo. Ou seja, eu posso fazer, né, que haja uma transformação da motivação individualista para uma motivação grupal. Então, quando eu fiz essa leitura, e ao retornar na literatura, eu fiz essa leitura a partir do mundo real. Só que eu precisava de um respaldo na literatura científica. E aí, lá vai eu atrás de literatura, para ver se isso está sendo discutido. Se tem alguém que dê suporte, né, a essa afirmação que eu estou querendo. E, felizmente, encontrei mais na área de psicologia social. E quero colocar aqui que também, durante o curso de doutorado, eu fiz as disciplinas, né, na nossa faculdade lá, de Economia, Administração e Contabilidade, mas devido à tese tangenciar, né, a temas da psicologia, eu tive que também cursar disciplinas no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E achei interessante. Paguei disciplinas teóricas e disciplinas experimental. Então, e nessas turmas, eu não estava sentado perto de contadores, de economistas. Tinha médicos, tinha pessoas que tinham um modelo mental mais voltado para as questões sociais. Então, aquilo ali acabou fortalecendo, reforçando mais, né, a perspectiva teórica que eu estava adotando, né, para defender a minha tese. Então, a tese, basicamente, procurou contestar, né, o último resultado que foi gerado sobre esse tema. De que, por exemplo, aquele contrato que os primeiros estudos mostraram como o contrato mais eficaz para você incentivar um grupo, só serve para as pessoas que têm tendência em cooperar. Então, eu, né, optei por executar o trabalho e mostrar o contrário. Então, a minha principal hipótese que sustenta a minha tese é de que uma pessoa que é individualista, uma pessoa que é egoísta, se eu imprimir um senso de grupo, se eu fizer alguma forma para ele se identificar com o grupo, isso pode mudar a sua preferência baseada
no self-interest, né, que é no homem econômico, para, né, também uma orientação voltada para empatia social, para valor social. Então, ele passa a ser, né, um indivíduo com orientação de valor social. Então, essa teoria, quem desenvolveu foi Tashfeld, né? Como é que eu operacionalizei isso no experimento? E como é que as empresas, no dia a dia, quando promovem atividade de grupo, tentam, por exemplo, gerar uma identidade de grupo, é você promover atividades que permitem que as pessoas possam se comunicar, que as pessoas possam tomar decisões junto. Você mistura individual, por exemplo, você pega dois individualistas, duas pessoas egoístas, e você expõe eles a um trabalho social. Se você expor, se você, como é que se diz, conseguir fazer isso, você pode, né, na medida que eles vão realizando esse trabalho, isso passa a modificar, né, a função de utilidade deles. E isso transita de uma preferência baseada em economia, em ganhos econômicos, para uma preferência baseada em ganhos sociais, no caso do grupo. Então, como é que eu fiz isso no experimento? A gente fez o seguinte: eu encontrei na literatura um trabalho que também fez. Então, eu já encontrei meu instrumento. Na verdade, o instrumento consistia em apresentar 5 pinturas, 5 quadros, né, quadro de pintura. Aí, então, eu defini 2 condições experimentais. Então, quando a gente faz um experimento, pessoal, e eu quero avaliar se a identidade tem efeito, né, nos sujeitos que são expostos ao experimento, eu preciso manipular, né, esse fator. O que é manipular o fator? É a mesma coisa hoje com esse trabalho nos laboratórios de descoberta da vacina. Né? Como é que se gera essa vacina? Então, você tem os cientistas em laboratório manipulando substâncias para ver efeito. Então, no campo social, nós que trabalhamos com seres humanos, também a gente pode fazer isso. Só que, para poder gerar uma relação causa e efeito, você tem que ter, né, um controle em laboratório muito rigoroso das substâncias que você vai, por exemplo, manipular. Porque, senão, corre risco de um fator externo influenciar, né, influenciar o cenário e contribuir para que a explicação, por exemplo, no caso aqui do comportamento, seja provocada por outro fator, além, né, do fator que você está testando, no caso aqui, que seria a identidade. Então, como é que eu fiz? Eu separei aleatoriamente os grupos, formei grupos de individualistas e grupos de prossociais. Então, as pessoas que estavam no cenário de tomada de decisão individual, de identidade de grupo individual, eles não se comunicavam dentro de uma atividade onde eles tinham que olhar quadros, né, de pintura, 5 pares, com seus autores, e depois 2 quadros adicionais eram apresentados para eles encontrarem a resposta. Então, um grupo trabalhou sem se comunicar, sem, por exemplo, se consultar para poder encontrar a resposta correta, e o outro grupo se comunicou por meio de chat. Além disso, para melhorar o senso de identidade, porque a comunicação melhora o senso de identidade, a teoria diz isso. Para melhorar, eu coloquei um prêmio também de competição entre os grupos. Então, o que a literatura coloca? Quando os grupos competem uns com os outros, isso aumenta o senso coletivo entre os indivíduos e acaba eliminando o senso individualistas. Então, eu tinha uma condição experimental de senso de grupo, coletivo, e senso individualista. Tá certo? Então, o que eu espero? De que o fator de identidade nos individualistas e competidores gere esse senso coletivo e passa a impactar o comportamento cooperativo. Ou seja, faz que as pessoas possam cooperar. Né? Então, pessoal, diante disso, né, desse arcabouço teórico,
o que os resultados mostraram, né? O primeiro estudo, assumindo que procurou testar a eficácia entre os contratos e que assumiu que o indivíduo ele é apenas individualista, mostrou que o contrato baseado em meta orçamentária moderada é o contrato mais eficaz. Portanto, o contrato por meta fixa ou por peça produzida apresenta menor nível de cooperação, menor nível de contribuição, portanto, menor nível de desempenho. Também nesse tipo de contrato, observou-se que as pessoas, os grupos, não contribuíram plenamente, ou seja, não contribuíram com o esforço máximo. Então, isso significa que houve trapaça. E isso não é algo que a empresa deseja, porque quando você não fornece esforço, você está destruindo o valor da empresa, tá certo? O segundo estudo, que utilizou já o modelo baseado na psicologia, diferenciando os indivíduos em indivíduos que se preocupam com ganhos econômicos e indivíduos que não se preocupam, os resultados mostraram o seguinte, que a orientação de valor social apresenta maior desempenho. É o que eu acabei de colocar. E que também aqueles que são classificados como pró-sociais são aqueles que menos pegam carona nos outros, né? Ou seja, nos individualistas e competidores. Portanto, esses resultados mostram que uma empresa, ao utilizar contrato baseado em meta orçamentária para incentivar funcionário em um cenário de grupo, qual o contrato mais adequado? É o contrato baseado em meta. E principalmente meta moderada. Quando fala meta moderada, é o nível da meta. Por exemplo, uma meta muito elevada, a gente sabe que isso muitas das vezes desmotiva. Por quê? Porque o empregado já percebe que não vai atingir. Então, não é adequado. Então, isso acaba diminuindo o desempenho do próprio empregado. Então, nesse experimento, o contrato que se mostrou mais eficaz, ou seja, mostrando maior nível de desempenho do grupo, é o contrato que está no nível moderado. Por quê? Porque o outro que não tem meta, não também mostrou significância, tá certo? Mas um problema persistiu, e que as pessoas continuaram pegando carona. Aí vem nosso estudo, né? Então, a gente procurou, né, investigar o efeito, né, interativo entre a identidade social e a orientação de valor no desempenho do grupo. Portanto, eu não avaliei eficácia de contrato alternativo. Eu usei apenas o contrato que eles já encontraram como contrato mais eficaz. Também utilizei o modelo clássico, né, da microeconomia, só que ampliado, porque usei fatores informais, né, como orientação de valor social e identidade, e os meus resultados mostraram que os grupos individualistas e os grupos competidores, né, quando a empresa desenha um sistema de incentivo, né, e promove um senso de coletividade nesses indivíduos, isso pode induzi-los a cooperar. Então, existe uma transformação de interesse, né, e os meus resultados mostraram que não houve diferença do ponto de vista estatística entre o desempenho dos grupos pró-sociais e dos grupos egoístas. Então, pessoal, chegando no fim, quais são as implicações práticas disso? As implicações práticas para a vida real é que na contabilidade gerencial, vocês devem estar no primeiro período, né, o segundo, pelo que eu recebi como informações, lá na frente, para quem é da área de contabilidade, mas para quem não é da área de contabilidade, pode colaborar, né, no cenário empresarial com contadores. E que quem tem responsabilidade para desenhar o contrato é a contabilidade, a partir da informação contábil. Então, ao desenhar, né, o sistema de incentivo a partir do contrato como mecanismo formal, a controladoria, contadores gerenciais, podem incluir
outros parâmetros considerados na literatura como mecanismos informais. Como é que eu faço isso na prática? É envolver os recursos humanos no processo de gerenciamento dos seus empregados, desde a seleção até a própria realização das atividades. Buscar individualizar os empregados conforme suas preferências. Buscar desenhar sistemas de incentivos que podem ser mais compatíveis de acordo com as preferências. Porque isso depende da produtividade. Isso, a lucratividade da empresa depende disso. Por quê? Porque as ações, né, desses empregados que vão determinar, de fato, as receitas que vão ser geradas pela empresa, que vão ser confrontadas pelos custos e as despesas e que vão resultar o lucro da empresa. E, consequentemente, se relacionar com o investimento, vai gerar o próprio retorno que vai ser comparado com o custo de capital. Então, o que a gente pode ver aqui é que isso que nós estamos comentando, ele tem implicações, né, no mundo real. Outra coisa, né, que eu coloquei também, pessoal, é, de fato, a questão da seleção. Né? Várias mídias corporativas de negócio, por exemplo, nos Estados Unidos, como aqui, vocês olharem revistas do Exame, né, revistas como o Valor Econômico, que às vezes escrevem artigos, né, artigos empresariais, vocês vão ver que esse tema ele é discutido, e principalmente o incentivo pró-social. Né? Quer dizer, hoje as empresas estão buscando motivar seus empregados não apenas pelo dinheiro. Por quê? Porque há evidências que mostram que o indivíduo, nem todo mundo é movido a ganhos econômicos. Tá certo? Senão a gente não teria, né, as pessoas aí envolvidas com o trabalho de caridade, com as causas, né, por exemplo, que são sociais, causas ambientalistas, né, etc. Então, pessoal, quais são as implicações em outras áreas de conhecimento? No caso, por exemplo, a área de sustentabilidade, área ambiental, questão da poluição, os danos, e que essas questões, pessoal, podem ser consideradas como também, né, um resultado coletivo. É o que os economistas chamam de bem público. Por exemplo, o cuidar da natureza é um bem público, que muitas das vezes, você contribuindo ou não contribuindo, você vai usufruir de todo modo. Não é por nada que hoje as Nações Unidas, não sei, eu não sou especialista, o professor Elis é especialista nesse ramo aí, mas ela pode se manifestar mostrando o quanto hoje, né, há uma preocupação por parte das nações essa questão de emissão de gases, né, da questão da poluição, o tema ambiental, buscando cada vez mais distanciar as nações do individualismo para ganhos econômicos em termos de país. Pronto, o caso nosso aqui, a questão da Amazônia, você vê que é uma questão coletiva mundial, enquanto o regime atual tem um posicionamento diferente. Então, esse jogo estratégico, ele permite desenhar um sistema de incentivo que possa permitir que as nações cooperem para poder, para poder garantir o resultado que vai satisfazer, né, as necessidades de todos. Né? Então, os bens públicos são realidades. No caso, por exemplo, até a intenção proambiental, né, de cuidar da natureza, a questão do transporte público, por exemplo, de você de você fazer um experimento com pessoas para investigar quais são as pessoas que estão dispostas a usar o transporte público ou carro pessoal, isso tem a ver com a questão de orientação. Ajuda a desenhar políticas públicas voltadas para a questão do transporte, da mobilidade urbana. Tá certo? Então, isso que nós estamos falando aqui, pessoal, não é apenas para questões empresariais do setor privado. O setor público também há esse interesse. Né? Então, tem muitas. O caminho, o que eu espero, né, e deixo como mensagem aqui, encerrando minha fala, desculpe aí se eu passei do horário, é que aquela geração individualista, hoje, diante dos temas
tão importantes que o mundo hoje enfrenta, como temas do meio ambiente, temas de responsabilidade social, os temas de criminalidade, os temas, por exemplo, de segurança. Hoje, cada vez mais, eu acredito que as políticas públicas estão demandando mais o uso, né, de mecanismos que promovam o senso coletivo. Só isso vai salvar, né, os bens públicos e pode, por exemplo, garantir o bem-estar que todo governo, né, persegue, né, que toda empresa, por exemplo, persegue, que é a sustentabilidade. Então, eu fecho aqui a minha fala, agradeço a atenção de todos e quero também reiterar a minha gratidão, né, por ter sido convidado, né, para fazer essa humilde conversa. Sei que o público tentei me distanciar mais das questões técnicas, por exemplo, da pesquisa, para colocar mais a questão teórica, dos conceitos e também a aplicação disso no mundo real, nas organizações, né? Na sociedade de modo geral. Então, eu encerro e agradeço a todos. Muito obrigada pela sua fala, professor Mamadou, parabéns. Realmente você conseguiu traduzir um tema super denso e difícil de uma forma bem acessível. Eu acho que, né, como esperado, foi um ganho muito grande para todos que participaram. E aí eu gostaria de saber se tem alguém que tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, né, para ficar à vontade nesse momento. Só um negócio, um item antes, né? Percebam que tem uma lista de presença aí, pessoal, para vocês preencherem, quem tiver interesse no certificado. Agora sim. Três listas, qualquer uma delas está valendo? Que é a quarta agora. Não, é o mesmo link. Só porque teve algumas pessoas que entraram depois, e daí some na conversa, né? Como estava tendo a palestra. Então, professor Mamadou, teve muitos comentários positivos aqui no chat. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário oral, quer reforçar o que foi falado no chat. Elise, se me permite, só um comentário pequeno, né? Então, parabenizar o professor Mamadou. Eu fiquei muito feliz, assim, porque parte do estudo do freeriding eu estudei na minha tese também, né? Só que trabalhando aí com o pessoal dos assentamentos, né? Trabalhando ali a possibilidade deles trabalharem em conjunto nas associações. A gente vê que tem muito caroneiro, né? Eles só se associam para ter algum ganho, mas quando tem que, de fato, trabalhar, aí, de fato, está todo mundo ali na caroninha da bicicleta, esperando que o coordenador é que faça tudo e eles participem dos ganhos, né? E, então, assim, eu percebo que não só, assim, em organizações públicas, mas em privadas, tem sempre essa possibilidade, mas a gente não pode desanimar por conta disso, né? É caráter do ser humano, nessa possibilidade de ter um ganho, sempre, né? Então, assim, e o brasileiro tem isso, né? Então, assim, o que a gente vai levar nisso? O que Maria leva nisso para eu fazer tal coisa? Caso contrário, eu fico na minha posição, né? Então, assim, se eu não vou ganhar nada, fico de braços cruzados. Mas se eu tenho a possibilidade de ter um incentivo extra, o que eu posso fazer? Então, eu vejo que essas possibilidades de incentivos com contratos e faixas diferentes, né, de atingir metas, é uma forma de você incentivar para que o grupo seja alavancado e tenha uma produtividade maior, e, ao mesmo tempo, mesmo que a gente não enxergue um ganho financeiro, aí puxando para o lado da sustentabilidade, né,
trabalhar aí os bens comuns, né, então a gente lembrar um pouquinho aqui da Ostrom, né, que trabalhou bastante isso, né, e lembrar que se é comum e é para todos, mesmo que esteja bem distante, os nossos filhos e netos, eles também têm esse mesmo direito de usufruir, e a gente tem que pensar em como fazer para que eles sejam conservados, né? E aí, enquanto contadores, né, a gente precisa incentivar os nossos administradores para que pensem, de fato, em políticas e que possa ter um incentivo também para as empresas trabalhar alguma possibilidade de ação para que isso seja valorizado e que, para aquela empresa que faz isso, ela tem um ganho. Então, ela pode ter as ISOs, pode ter benefícios fiscais, etc., para que as outras também sejam incentivadas, né? Então, eu acho, assim, um tema que vai puxando outros, né? Assim, a gente não tem como deixar de ver que um ganho social, um ganho ambiental, um ganho político, tudo isso é formas de incentivo, né? Então, eu fico, assim, já com as ideias aqui, pensando nas possibilidades, né? Então, assim, realmente é um tema aberto, né, dinâmico, e que tem muitas possibilidades de vir a puxar ganchos de pesquisas aí. Então, meus parabéns. Fico muito feliz de ter participado da sua fala. Obrigado. Só para complementar, a professora Maria Aparecida, de forma pertinente, né, também trouxe uma outra variável, né, um outro fator, que é a cultura. Quando fala da questão, por exemplo, do brasileiro, eu pensei de um artigo que eu tinha lido, de Hofstede, né, que mostra, que classifica, né, as culturas como individualistas. Por exemplo, é muito comum na literatura internacional comparar chineses com norte-americanos, assumindo que a China é um país coletivista, né, e os Estados Unidos, que, por exemplo, onde tem um sistema mais forte, né, capitalista, como também como cultura mais individualistas, para tentar explicar alguns fatores, algumas realidades. E no Brasil, eu vejo também que dá para você segmentar, às vezes, do ponto de vista regional. Bom, o pessoal por aqui, né, da região Nordeste, costuma dizer que são mais receptivos, são mais... Então, assim, claro que não dá para apenas usar construtos teóricos de forma subjetiva, você vai ter que validar, né? Mas é um tema, como a professora colocou, é um tema super instigante, né? Eu hoje estou muito envolvido com essa questão dos incentivos, principalmente, professora, o incentivo que é de natureza não monetária, né? Ver, por exemplo, aquelas pessoas que, por exemplo, recebem incentivo voltado para uma causa nobre, social, se isso consegue, né, motivá-las a ter mais produtividade. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. Quero só complementar, assim, que eu não participo de ONG, mas eu trabalho, assim, com muitas doações em pastorais, em movimentos religiosos, né? E estou coletando algumas informações para fazer uma publicação nesse sentido também. Ótimo, ótimo. Então, a gratidão que a gente recebe de volta dessas pessoas que recebem esses donativos, essas doações, isso não tem preço que pague, né? E com certeza isso leva ali à felicidade interna bruta, né, o FIB, né? Assim, é verdade, e é uma utilidade. Na verdade, assim, essa gratidão, felicidade, são ganhos que não são mensurados economicamente, mas que são responsáveis por induzir, por motivar a gente a, né, adotar certos padrões de comportamento. Com certeza, né? Então, assim, por isso que eu digo que o assunto é tão bom que a gente já começa a puxar ganchos diferentes, antevendo aqui possibilidades de novas relações a serem construídas, novas pesquisas, porque o mais difícil, realmente, que eu imagino da gente mensurar é o lado social, né? O econômico, o ambiental, ainda há possibilidade, mas o social, eu costumava dizer para os alunos, né, assim, que o triple bottom, né, deveria ser um triângulo equilátero, mas ele é um triângulo escaleno. Por isso ainda vou fazer esse modelo, porque o econômico é sempre o lado maior.
né? Aí o ambiental já está ganhando um pouquinho mais de dimensão, mas o social ele fica esquecido. Então, eu falei, é um triângulo escaleno, é desigual demais, né? Sim. Mas obrigada. Muito obrigada, professora, também por ter participado e pelas contribuições, foram super interessantes. O professor Cláudio Zário também está na plateia aqui prestigiando o professor Mamadou, e ele levantou a mão. Olá, boa noite a todos. Obrigado, né, pela oportunidade de falar um pouquinho. A gente gosta, né, o professor gosta de falar, pelo amor de Deus. Mas parabéns, Mamadou, pela apresentação, foi brilhante, realmente, é um tema interessantíssimo, com o qual todo mundo se identifica muito, né, trazer isso para uma análise individual, geralmente a gente está sempre olhando a empresa como o foco da análise, né, quando a gente passa para o individual, as pessoas têm muito mais facilidade de se imaginar da situação, perceber, ver os impactos sobre ela mesma. Então, é um ponto de vista muito, muito legal. Eu até fiz o comentário ali em cima antes, mas a gente teve uma transformação social e a forma de pensar em como se cria valor, o que é o produto e como ele vai ser produzido, né, produto, serviço, que pensar que o trabalho individual, ele é a menor parte, né, do que se pode fazer hoje. Hoje em dia a gente depende muito mais de cooperação, trabalho em equipe. Então, ter estratégias para poder fazer com que as pessoas, mesmo que tenha uma orientação natural, que não é a trabalhar em grupo, mas se sentir valorizada pelo seu trabalho em grupo, né, e se adequar a essas medidas, são contribuições importantes da academia, né. Então, parabéns por ter ido em algo tão inovador, né, e que tem uma contribuição tão grande, tanto acadêmica como para a prática. Mas, com essas discussões que você provocou, a professora Maria Aparecida também trouxe, né, da questão da sustentabilidade. A gente vê ela que, do ponto de vista, pessoas altruístas que estão pensando na sustentabilidade, mas quando a gente olhar num ponto de vista um pouco mais macro, né, a sustentabilidade, ela é absolutamente egoísta, né, tipo assim, a gente não está pensando em nada além do que é bom para a espécie humana, né, a gente não quer abraçar árvores, a gente não quer preservar por preservar, a gente quer preservar de forma que esse local que a gente chama de casa, né, ele se mantenha, né, ele ainda tem a capacidade de prover as coisas que nós precisamos. Então, a gente talvez precisaria de metodologias, pensamentos em algo que fosse política pública mesmo, para que a gente pudesse fazer com que todas as pessoas tivessem essa visão, né, que a sustentabilidade é investimento para o nosso próprio bem, ela vai refletir em nós, não é no outro. Talvez a próxima geração vai ser mais beneficiada do que a atual, mas a atual também vai sofrer consequências de ignorar, né, essas questões. Então, eu queria saber, Mamadou, das suas leituras, do que você viu, se você vê estratégias de um ponto de vista bem mais abrangente do que comportamento de grupo em uma tarefa, mas para a sociedade mesmo, né? E se a educação está no meio disso, se não está, se a gente tem como melhorar nesse aspecto, e como é que a gente faz para as pessoas perceberem que sustentabilidade não é altruísmo, não, é cuidar de você mesmo, né? Então, obrigado, professor Cláudio. E Cláudio trouxe aqui, inclusive está me proporcionando a oportunidade de retomar a questão da orientação de valor social, que hoje, no campo da psicologia, Cláudio, antes de responder a sua pergunta, eles estão também rever o construto, tentando contemplar a orientação voltado para a questão da sustentabilidade, a questão, por exemplo, de preocupações com meio ambiente, né? Então, o instrumento que antes era utilizado apenas para olhar o individualismo e o prosocial, no caso, quem tem empatia social, o comportamento coletivo, esse instrumento evoluiu, né? Para quem é da área de contabilidade, vai se lembrar, vai se lembrar do Balance Scorecard, quando foi desenvolvido, o BSC
ele tinha apenas 4 perspectivas, né? Então, acompanhou hoje, né? Então, esse tema, ele de fato, acabou, né, mudando a forma como a gente classifica também os indivíduos, né, em função da importância, né. Então, em relação à questão da sustentabilidade, Cláudio, eu acredito que a sua provocação, inclusive, proporciona ensaio aí para depois verificar, porque uma coisa é você conceituar, né, o que é sustentabilidade, que não é necessariamente comportamento. Na verdade, para se ter sustentabilidade, que se exige, né, um comportamento, talvez, a cooperação, né, o senso do coletivo, né, já que muitas das vezes nós estamos falando de bens públicos, né, nós estamos falando de questões que envolvem, né, a coletividade, né, vamos pegar o caso, por exemplo, do próprio transporte, vamos supor, né, da questão da mobilidade, né, das grandes cidades. Como é que as futuras gerações vão lidar? Se nós continuarmos a poluir, se não solucionarmos, por exemplo, essa questão do próprio transporte. Aonde as pessoas vão morar? Vamos supor, se a gente não pensar bem, né, fazer cidades sustentáveis, por exemplo. Então, muitas das vezes, a cooperação pode levar, mas não significa que esse tema ser, como é que se diz, voltar para a sustentabilidade, seja apenas você ser altruísta. Não. Então, o individualista, como eu comentei, no caso, por exemplo, dos contratos de incentivo, o individualista ele pode ser também induzido, né, a adotar. A pessoa pode ser individualista e, de repente, ter ações que possam melhorar, né, a sustentabilidade, né, que possam melhorar o próprio meio ambiente, né, reduzir, por exemplo, externalidades que possam comprometer, né, as gerações futuras. Então, assim, eu vejo, né, de acordo com essa crítica, né, que o Cláudio colocou, né, de que, de fato, não se trata apenas de olhar isso como ação, né, então, tomar como base, né, as funções de utilidade e olhar outros fatores contextuais que possam, de fato, influenciar no modelo decisório das pessoas, isso, sem dúvida, pode melhorar, né, a percepção em relação à sustentabilidade. E também definir o próprio conceito de sustentabilidade, né? Porque dependendo do conceito, isso pode, de fato, mudar a realidade que é analisada e isso redimensionar o modelo que você vai estar adotando para poder ver qual situação seria mais eficaz, né, diante desse conceito de sustentabilidade que você está assumindo, né? Então, mais ou menos eu vejo nesse contexto. Perfeito. Mais algum comentário? Mais alguma questão? Acho que não, então gostaria de agradecer novamente. A professora Cidinha colocou ali no chat também, né, lembrar das metas da Agenda 2030, os ODS e tudo isso, né. E, então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer novamente o Mamadou, parabenizar, que realmente pelo chat já dá para ver que o público gostou muito, que foi muito proveitoso e muito obrigada, e já surgiram muitas ideias de pesquisa. Então, só uns encaminhamentos gerais, né, pessoal, eu acredito que todo mundo tenha assinado a lista que estava ali no chat, e para os meus alunos eu tinha postado uma atividade, aí eu complementei com algumas perguntinhas que foram surgindo durante durante a palestra. Então, agora vou pedir, observem lá no Moodle que a atividade mudou um pouquinho para contemplar a discussão.
Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, professora Aparecida. Elise, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.